Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumboídico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, uma produção da Ibrahimo Produções Limitada. Está na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição do mês de novembro, começamos na cidade de Vilanculo, província de Inhambane, para falar sobre o desporto escolar inclusivo. O jornalista Manuel Gotini, a partir de Vilanculo, traz mais informações. Mais Inclusão. Jovem com deficiência físico-motora apela à sociedade pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência. John Maria Inês, um jovem de 19 anos, é estudante da Escola Secundária de Mocoque, na cidade de Vilanculo, província de Inhambane. Atualmente, frequenta a 11ª classe. John conta que adquiriu uma deficiência físico-motora em decorrência de erros cirúrgicos, o que o deixou na condição em que se encontra até hoje. Durante o ensino primário, relata que nunca teve a oportunidade de realizar exercícios práticos. Em vez disso, os professores selecionavam determinados temas que eram depois usados para provas orais, uma realidade que, segundo ele, ainda persiste no ensino secundário. A minha deficiência é uma longa história, assim. Okay. A minha mãe me disse que foi um doutor que falhou e foi-me ficar num sítio que não deveria ficar, assim. Aí essa parte da perna ficou inflamada a ponto de tentarem fazer o máximo possível para me recuperar. Não teve cura, né? Foi exatamente com quantos anos? Quando mesmo nasci. E como é que é o seu dia a dia para ir à escola? Ao início, né? Cacheava. Tinha uma secretária que me levava à escola todos os dias. Acho que 12 anos, fui para Maputo, foram me operar. E comecei a andar de carinhas, fui de novo ao controle ao Maputo, me deram muletas e agora que estou andando de muletas até hoje. No ensino primário, como é que era a situação? Será que os professores te incluíam nas atividades de educação física? Não incluíam. O que acontecia exatamente? Só marcavam presença, assim. Nem hoje, até marcam presença. Então, quer dizer que até hoje não faz educação física? Sim, não faz. O que dizem? Como a minha condição, né? Não estou em condição de fazer educação física. Adotaram um sistema de fazerem perguntas, assim. Cada prova, cada avaliação, fazem perguntas. Gosta de esporte? Sim, gosto. Já veio praticando ou nunca praticou? Pratico às vezes, quando me sinto feliz, assim. Por que praticando as suas atividades esportivas, ou seja, os professores de educação física não te incluem nessas atividades? Não sei, né? E já agora no ensino secundário, pode falar em aulas de educação física? O que tem feito? Praticamente nada, assim, não faço quase nada. O professor dá um certo tempo para eu estudar. Eu estudo para a prova. Aquele tema é que ele vai fazer as perguntas conforme aquele tema que ele me deu. Por ser um dos poucos jovens com deficiência motora nos membros superiores, John frequentemente sente-se abandonado como se fosse um coração sozinho. Em tom de desabafo, expressa o quanto essa exclusão o afeta emocionalmente. Analisando bem aqui, né? Eu sou o único deficiente, né? Às vezes penso e reflito, já que presto atenção em outras coisas, assim.
Penso, se um dia eu andar, seria bem diferente. Até eu tento o máximo fazer o quê? Me esforçar para deixar as mulheres. Dá para perceber que na escola há algum desrespeito por sua parte? Não, os colegas me respeitam, sim. Ok. Me incluem, mesmo lá fora, assim, também, principalmente em casa. Porque tem aqueles colegas que falam certas coisas que as afetam. Porque mesmo eu, tenho outros colegas que falam coisas que me afetam, mas eu não levo aquilo a sério. Porque se eu levasse a peito, nem mesmo aqui não estaria. Apesar das dificuldades, John mantém vivos os seus sonhos. Sonhar não é proibido e não paga imposto, afirma, destacando que continua a alimentar suas esperanças e projetos de vida. Penso ser um doutor, sim. Medicina. Quer dizer que gosta de biologia? Sim, eu faço biologia. Sim. Andas bem? O jovem elogiou os organizadores da Semana Cultural realizada na própria escola entre os dias 8 e 11 de outubro do corrente ano. Segundo ele, o evento tem grande relevância, pois desperta nos jovens o interesse pela valorização da cultura e dos modos de vida locais. John acredita que iniciativas como essa podem contribuir para a redução dos índices de suicídio e do consumo de drogas, especialmente entre os jovens. Muito ótimo. Deve continuar ou este evento pode parar por aqui? Conforme a regra, né? Deve continuar. Educação inclusiva. Professor defende igualdade e adaptação para alunos com deficiência físico-motora. E porque não há ação sem reação, Zacarias Julião, professor de Educação Física da Escola Secundária de Mucoque, defende que os alunos com deficiência físico-motora devem ser acolhidos e incluídos da mesma forma que os demais, embora reconheça a necessidade de aulas específicas que considerem suas limitações físicas. A nível da escola secundária de Mucoque, temos 3 alunos portadores de deficiência física. São 2 rapazes e uma menina. Deficiência físico-motora. Têm dificuldades na locomoção. Esses 3, como que é o seu dia a dia? Bom, de princípio, eles devem participar em qualquer atividade que a escola orienta, incluindo até aulas de educação física ou outras aulas práticas. E por serem deficientes, eles devem ter aulas especiais. E em educação física existe educação física especial adaptada, que é justamente para incluir estes alunos que são portadores de deficiência. Então, eles não devem ser colocados de fora em qualquer atividade que a escola orienta, sob o risco de eles sentirem-se discriminados. Mas como que tem sido a integração destes alunos, principalmente nas aulas de educação física? Bom, nas aulas de educação física eles são orientados a atividades específicas que eles podem fazer. O professor de educação física, ele tem conhecimento de que tipo de atividade física ele deve orientar para cada deficiência. Então, os professores da escola secundária de Mucoque fazem acompanhamento destes alunos neste sentido. Mas quais são as técnicas que têm usado? Bom, a educação física avalia essa capacidade física motora, como é sabido por todos nós. Então, eles têm a capacidade de manusear bolas. Os que nós temos aqui como deficientes têm a capacidade de manusear bola. Eles podem driblar bola, eles podem jogar as bolas, podem apitar até jogos e muitas outras atividades. Estivemos aqui a conversa com um jovem que algumas das vezes foi, digamos, deixando aqui alguma insatisfação, porque, segundo ele, sente-se que tem tido aulas não iguais aos outros, ou seja, ele tem um tema que vai sendo preparado e apenas recebe perguntas, e essas mesmas perguntas são feitas avaliações, ou seja, prova oral. É verdade? Bom, é natural. Os alunos aqui na escola secundária de Mucoque, para além da avaliação da capacidade física, eles são submetidos a alguns testes orais para avaliar até onde o aluno assimilou sob regra de determinadas modalidades desportivas coletivas. Então, não podendo ele
fazer atividades. Por exemplo, o aluno que acaba de referir, ele é portador de uma deficiência físico-motora. Se não estou em erro, parece que tem uma perna amputada. Então, sendo assim, ele não tem capacidade de driblar a bola, fazer aqueles movimentos bruscos como os outros. Então, ele é chamado a atenção para participar nas aulas de educação física, prestar atenção quando o professor introduz uma modalidade, explicando as regras. E esta avaliação não é só feita a ele. Esta avaliação é feita a todos os alunos da escola secundária de Mococo. Se for entrevistar qualquer um outro, há de perceber que muitos alunos foram submetidos a esta avaliação e com notas muito excelentes. Neste momento, como é que tem sido o dia a dia desses 3 alunos? O último que estava a referir é muito faltoso a escola. Se não estou em erro, este trimestre me apareceu uma vez, no trimestre passado quase que não apareceu a escola. Este é um dos alunos, o último que estava a referir, é um dos alunos mais faltosos. Então os outros 2, eu tenho uma menina e um rapaz, e outro colega tem um rapaz. Esses 2 assistem a aula, mas este que estava a se referir é muito faltoso. Eu já lhe chamei a atenção muitas vezes, expliquei para ele que devia assistir a aulas de educação física e ele muitas vezes não se faz presente. Mas como é que olha para o desporto, principalmente para a pessoa com deficiência, nessa escola? O desporto tem que ser inclusivo. O princípio é esse. Os alunos que participam nas aulas de educação física, como eu dizia, devem ser incluídos em todas as atividades que a escola orienta. Então, estes alunos, eles são dotados de conhecimentos sobre regras de jogo. Então, com esses conhecimentos, eles até podem apitar os jogos. Numa situação de um campeonato da escola, ele está dotado de conhecimentos que são suficientes para ele poder apitar o jogo. E acha que o desporto escolar, principalmente para a pessoa com deficiência, pode moldar a sua mentalidade? Claro, à medida que ele passa a fazer parte das atividades que a escola orienta, ele aprende alguma coisa. Quando questionado sobre a valorização e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência físico-motora, Julião foi claro. São iguais, não há exceção. Será que são valorizados? São valorizados sim. Se for andar por esta escola secundária de Mococo, neste caso concreto, existem lugares públicos como casa de banhos, acesso ao campo, todos eles têm espaço reservado para o deficiente. Eles têm direito igual a todos os alunos que estão nessa escola. Muita inclusão. E aqueles que desdenham aos seus colegas, o que como professor de educação física, o que gostaria de avançar para essas pessoas? Bom, eu tenho recebido alunos aqui que vêm com uma mentalidade um pouco diferente, razão pela qual às vezes tem sido um bocadinho complicado trabalhar com eles. Eles vêm achando que, por ser deficiente, ele não pode participar em nenhuma atividade da escola. Mas quando chegamos aqui, nós fazemos um trabalho de mudança de mentalidade. E os que aceitam, eles acabam assimilando aquilo que o professor tem orientado e saem-se muito bem. Já tive muitos alunos com necessidades educativas especiais para aula de educação física, neste caso, e acabaram se saindo muito bem, terminaram com notas muito boas. E em relação aos colegas, os colegas são explicados, porque alguns têm aquela situação de sentimentalismo, e nós temos tido a atenção de explicar para ele que, olha, qualquer aluno que é portador de deficiência físico-motor, ele deve fazer parte das aulas de educação física. Se isso não acontecer, estamos a viver a situação de exclusão social. Então, porque eles entendem, eles até apoiam estes alunos quando eles têm praticado qualquer atividade que o professor orienta. Então, respondendo à sua pergunta, os colegas têm incentivado estes portadores de deficiência a participarem nas aulas, dando moral quando estiverem a realizar tarefas. Aliás, afinal de contas, como tem sido trabalhar com esta camada social? Sem hesitar, o professor respondeu que não considera uma tarefa difícil, pelo contrário, afirma que os docentes são preparados ao longo da formação para lidar com todo tipo de aluno com empatia e profissionalismo. Bom, tivemos este privilégio de passar por uma formação, temos orientações, sabemos como lidar com cada tipo de deficiência. Então, nós orientamos atividades de acordo com a capacidade que nós observamos nele. Existem atividades que ele pode fazer, embora não é igual aos outros, mas ele pode fazer de uma forma diferente, mas ele faz. Por exemplo, já tive um aluno que jogava futebol com as mãos. Entrava no campo, num jogo de futebol, entre os colegas da turma faziam questão de colocar ele a jogar, e ele jogava muito bem.
Segundo ele, o desporto tem desempenhado um papel fundamental na manutenção de um corpo saudável. A prática regular de atividades físicas, reforça Julião, deve ser incentivada para todos os cidadãos, independentemente da idade ou condição física, pois os benefícios são evidentes a longo prazo. Manuel Gutini, a partir da cidade turística de Vilanculo, para o programa Mais Inclusão. Depois da conhecida terra de boa gente, Inhambane, seguimos para a capital moçambicana, Maputo, para abordar o tema de ensino superior e inclusão de pessoas com deficiência. O jornalista Abdulrahman Ibrahim conversou com o reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior. Mais Inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Hoje temos o prazer de receber no programa o professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, que ele é reitor da Universidade Eduardo Mondlane. Hoje vamos falar um pouco em relação aos desafios do ensino superior para pessoas com deficiência, concretamente na maior e antiga universidade moçambicana, a Universidade Eduardo Mondlane. Reitor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em linhas gerais, quais são os desafios do ensino superior, praticamente, à Universidade Eduardo Mondlane, para pessoas com deficiência? Muito obrigado. Queria começar por agradecer esta possibilidade de falarmos um pouco sobre o ensino superior, em particular neste aspecto especial das pessoas com necessidades especiais no ensino superior. O país tem políticas para pessoas com necessidades especiais em todas as suas dimensões, mas também há políticas para o setor do ensino, no caso concreto do ensino superior. E é uma temática bastante importante para o contexto, a partir do momento em que nós definimos como prioridade também a questão da inclusão. E a Universidade Eduardo Mondlane começa este movimento já há algum tempo atrás, através da aprovação de políticas e regulamentos nos anos 2014, mais ou menos. Tivemos consciência de que os processos de ingresso, inclusivamente, para o ensino superior, têm condicionalismos para pessoas com necessidades educativas especiais. E, desde logo, devo dizer que desencadeamos, por causa do desafio de ingresso, desde logo começa no ingresso, porque nós não podemos falar dos desafios no ensino superior, porque para a pessoa chegar no ensino superior tem que ter as facilidades para ingressar. Então, a Universidade de Eduardo Mondlane é uma das pioneiras no que diz respeito ao modelo de exame de admissão que assegura que as pessoas com necessidades especiais possam ingressar. A título de exemplo, este ano ingressaram 20 estudantes com necessidades educativas especiais e estão em várias faculdades, unidades orgânicas, desde até a Faculdade de Engenharia, portanto estou a falar de uma forma geral, desde a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Educação e Filosofia, portanto Letras e Ciências Sociais, a fazer diferentes cursos. É verdade que não é suficiente, temos consciência disso. E a par disso, inclusivamente, nós temos desencadeado a nível interno algumas ações. Repare que as dificuldades ou os desafios das pessoas com necessidades educativas especiais são transversais. Desde logo na questão da planta física. Primeiro é a acessibilidade da planta física estrutural. E nós, e aqui devo referir com algum mérito, temos estado a fazer alguns esforços nesse sentido. E, por exemplo, aqui a nossa reitoria existe o elevador a funcionar para que as pessoas possam chegar até nós, aqui no segundo andar, mas algumas rampas que também instalamos em várias outras unidades. Daí que, se calhar, em 2023 tenhamos recebido o prémio da FAMOD no reconhecimento da nossa universidade como uma universidade inclusiva. Reconhecemos que, tanto há essa dimensão, primeiro, de acesso físico, mas há outros desafios tecnológicos.
Desde logo, dependendo da dificuldade que o estudante tem, nem todos os mecanismos, digamos, tecnológicos que foram desenvolvidos asseguram que ele possa acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Se for, por exemplo, a transmissão de um vídeo, se for um surdo, não há de acompanhar. É preciso que, por exemplo, aquele vídeo tenha intérprete ou então, pelo menos, a transcrição abaixo da legenda que lhe permita, portanto, acompanhar. Então, há esta também, aqui estamos a falar de desafios pedagógicos, do contexto pedagógico, e que não são poucos, mas nós também temos, e por isso mesmo, conscientes disso, instalamos na nossa biblioteca o laboratório Braille, que tem ajudado bastante os nossos estudantes com necessidades especiais para, portanto, fazer os seus trabalhos. Mas também há desafios de ordem, digamos, como é que eu chamaria isto? Atitudinal, de atitude. E esses desafios de ordem de atitude são transversais. E aqui a responsabilidade não é uma responsabilidade só institucional, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade, dos estudantes e de todo o sistema que compreende, portanto, o ensino superior e da sociedade em geral. Porque, repare, se um estudante é discriminado por alguma razão, por causa da dificuldade que tem, por um colega da turma, que não é, portanto, digamos, do ponto de vista rigoroso, uma estrutura da universidade, de gestão da universidade, esse estudante psicologicamente fica afetado e o seu rendimento também não há de ser bom. Então, aí temos, portanto, um desafio que tem a ver com a gestão de atitudes a todos os níveis da instituição. Portanto, esses são alguns dos desafios que nós temos e que eu reconheço que o ensino superior enfrenta, mas também algumas soluções, obviamente, como eu estava a dizer aqui, que podem ser encontradas. Sim, a Universidade de Eduardo Mondlane introduziu o curso de licenciatura em línguas de sinais. Durante este período, que avanços que o reitor pode partilhar em relação a esse curso? Será que há vários parceiros que queiram ter esses estudantes como funcionários e ajudar esta comunidade surda a se comunicar? Nós já graduamos um grupo considerável de estudantes neste curso em especial, que tem sido um curso preferido. Continua a enfrentar desafios, mas há de reparar que a própria universidade aproveita, portanto, os próprios estudantes para eventos institucionais para servirem como tradutores ou de intérpretes, se quiser. E nesse contexto, nós queríamos que todas aquelas instituições, e aí, portanto, é uma questão mesmo de acesso à informação, que é muito importante, todas as instituições, independentemente da área que operam, deveriam ser capazes de inclusão. E inclusão aqui é assegurar que essas pessoas com essas dificuldades, tanto auditivas, por exemplo, possam também ser parte através da interpretação que está aqui a referir. Eu estava agora num evento, há pouco tempo antes de vir por aqui, da Fundação Graça Machel, portanto, que é Mulheres na Economia, e estava lá, portanto, fiquei feliz por verificar que estavam lá, portanto, pessoas a fazer uma interpretação que permitisse que qualquer um pudesse acompanhar o que estava, de facto, a decorrer. Então, este é um exemplo, mas poderiam existir outros exemplos. Agora, o reforço das parcerias. Eu creio que este é um trabalho que todos devemos fazer como sociedade. E como dizia antes, a questão não está só, porque nós, do ponto de vista prático, como educadores, como academia, temos consciência da necessidade de inclusão das pessoas. Mas onde é que está eventualmente o problema? Provavelmente é o trabalho que devemos fazer também com a sociedade para que ela compreenda a necessidade de inclusão. Seria estranho que uma universidade como a nossa não tivesse o sentimento e consentimento de que é importante o tratamento de pessoas com necessidades educativas especiais. Até porque só fazendo a inclusão é que podemos crescer como instituição e como sociedade. Reitor, há um mapeamento para saber quantos estudantes com deficiência existem? Temos um mapeamento geral, os números exatos aqui provavelmente não os fornecem, mas eu disse que este ano, por exemplo, entraram 20, e tinha indicações de perto de 53 ou um pouco mais do que isto, digamos, com deficiências diversas. Necessidades especiais diversas. E aí, portanto, como eu dizia, encontra-se em faculdades também diversas. E o nosso desafio é muito grande relativamente a este grupo, porque nós precisamos de encontrar metodologias, pedagogias que se ajustem a cada uma destas necessidades. E muitas das vezes eu devo reconhecer que, apesar dos esforços que estamos a fazer, acho que ainda estamos aquém daquilo que podia ser desejável do ponto de vista de resposta. Mas, mais uma vez, estamos orgulhosos porque esta é a primeira e a única universidade que tem, portanto, este mecanismo de acompanhamento e, inclusivamente, políticas de acompanhamento desses estudantes. E, muito recentemente, a pedido deles, tiveram uma reunião com a nossa Faculdade de Educação e discutiram, portanto, soluções possíveis para ultrapassar
ultrapassar esse tipo de desafios. Obviamente que a instituição está sempre aberta e, onde se for possível, vamos encontrando soluções para assegurar que eles também não fiquem para trás, porque o princípio de não ficar para trás é importante para a instituição. Exato. Além do curso de licenciatura em língua de sinais, a universidade também abriu um curso de licenciatura em desporto adaptado, ou seja, que os estudantes, os técnicos que vão sair desta faculdade vão lidar com jovens, crianças com a deficiência. Como que o reitor olha? Não, o que nós fazemos propriamente, eu não diria que formamos uma pessoa até ao fim com o desporto adaptado. Não é. O que nós dissemos é que as várias unidades, incluindo a nossa Escola Superior de Ciências e Desporto, deve, portanto, encontrar alternativas para que estas pessoas não sejam, portanto, excluídas por causa da condição física em que se encontram. Isto é um princípio geral. E aqui é importante que só conseguiremos responder às necessidades de forma plena quando tivermos também formado o suficiente o nosso pessoal interno, tanto digo professores, estudantes, membros do corpo técnico administrativo, para que todos eles consigam lidar efetivamente com estas situações. Não estamos plenos em relação a isto, mas temos consciência de que gradualmente, através de mecanismos de capacitação interna, inclusivamente que eu me referia antes, da possibilidade que nós fazemos agora de os nossos eventos terem essa possibilidade de interpretação, para que todos possam acompanhar, portanto vamos respondendo à demanda que existe específica. Agora, há aspectos que são transversais, que muitas das vezes, por causa do investimento que não é suficiente, não conseguimos ultrapassá-las. Há de encontrar, naturalmente, situações em que a acessibilidade não está lá. Há de encontrar situações em que, provavelmente, o vídeo ou a metodologia que é usada pelo professor, por causa das condições não criadas, não permite que este estudante possa acompanhar efetivamente. Há de encontrar situações, eventualmente, de dificuldades de colegas que, porque não temos estado a formar o suficiente, não sabe lidar, não está preparado para lidar com aquela situação específica. Mas, como eu disse, este é um desafio e creio que, se todos nós trabalharmos em conjunto, poderemos naturalmente ultrapassar. Mas, repito, como instituição, nós estamos comprometidos, temos estado a trabalhar neste. Mesmo para terminar a nossa conversa, reitor, como é que vê o papel da Universidade Eduardo Mondlane na inclusão de estudantes, ou mesmo sabendo que também tem docentes com deficiência visual, por exemplo, o Dr. Chilaul, que também é docente aqui? Já esse é um bom sinal, termos docentes com necessidades especiais na nossa carreira docente e toda a cadeia, portanto, o que significa maior abertura da instituição. Mas devo referir que a Universidade Eduardo Mondlane é a universidade mãe do ensino superior em Moçambique. Temos uma enorme responsabilidade em todas as dimensões. Como disse antes, fomos os pioneiros nesta perspectiva de inclusão, incluindo os nossos exames de admissão, que não é um exercício fácil, mas temos estado a conseguir. Inclusivamente, os colegas do exame de admissão fazem uma sala específica, um ambiente específico, condições específicas para que... É por isso que quando se faz a inscrição para o ensino superior, para a Universidade Eduardo Mondlane, o estudante tem que referir se precisa, se está numa situação de necessidades educativas especiais. Caso visual e auditiva. E nós vamos, a nossa equipa desloca-se, dependendo da província, então já se criam mínimas condições para que ele possa efetivamente fazer o exame de admissão. Como disse, a primeira barreira é o acesso. Então temos que vencer a barreira do acesso. E por via disto que eu estava a dizer que nós conseguimos vencer esta barreira. Depois, temos que vencer a barreira da formação de quando já o estudante está dentro da instituição. E aqui são as facilidades físicas que eu me referia, são as facilidades pedagógicas que são importantes e atitudinais. E aqui, como mais uma vez, eu acho que o trabalho institucional é muito importante, mas o trabalho da sociedade também. Aliás, o nosso jornal da comunidade que nós produzimos já avança com a possibilidade de até haver interpretação para os surdos. Então, significa que aquela informação que nós partilhamos semanalmente sobre a nossa universidade, queremos que chegue a todos, porque eles se sintam parte deste processo, integrados no processo de criação da instituição. Então, a nossa atitude como instituição é continuar com esse tipo de abordagem. A nossa atitude como instituição é continuar a liderar os processos que visam a transformação da nossa sociedade. E aqui a transformação da nossa sociedade não só cabe na formação exclusivamente, também no que diz respeito à sociedade.
Ou seja, nós queremos ser a transmissão dos exemplos que queremos que a sociedade seja. Se a universidade, que é o lugar de formação e capacitação do quadro, tiver este mecanismo muito bem estabelecido, há de com facilidade assegurar que, portanto, lá fora também as pessoas que saem daqui tenham atitudes positivas em relação a esta situação. Porque não basta só uma atitude positiva dentro da instituição, é preciso uma atitude fora. E a universidade tem um papel dentro e na sociedade. Em relação à bolsa de estudo, há uma prioridade para este grupo social quando concorre e depois é demitido? Bom, já tivemos situações em que eu próprio ponderei e fizemos alguma abertura, e nesse caso, inclusivamente, era um estudante que não tinha os requisitos, e tinha o requisito de idade, porque, como sabe, para aceder à bolsa há regras que foram instituídas. E nós procuramos andar dentro das normas. Mas, como disse, em função das circunstâncias, em função de casos concretos, tanto como eu disse antes, tivemos uma situação em que tivemos abertura. Não havemos de conseguir responder, como pode imaginar, a todos. Então temos que analisar um conjunto de elementos e para podermos chegar a esta conclusão de que, neste caso, é preciso abrir exceção. Mas, obviamente, que nós sentimos-nos muito orgulhosos e fizemos isto com muito gosto, quando podemos fazer com muito gosto e no sentido de contribuir realmente para o crescimento da nossa cidade. Algumas considerações mesmo para finalizar? Bom, queria agradecer e felicitar, portanto, a TV Surdo por esta iniciativa. Tem estado conosco na feira de emprego e muitas das vezes aquela é uma oportunidade para nós, para que as pessoas compreendam qual é o sentido e o pensamento institucional em relação à educação para pessoas com necessidades educativas especiais. Queria também reforçar, porque, como eu disse antes, nós temos na instituição várias pessoas com várias necessidades educativas especiais, desde autistas. Tanto na Faculdade de Engenharia temos uma pessoa com autismo, precisa de um acompanhamento especial, mas nas outras faculdades temos surdos, temos pessoas cadeirantes, temos pessoas com tantas outras necessidades. E nós temos estado, efetivamente, a tentar assegurar que aconteça a formação dentro dos padrões. Mas mais do que isto, é incentivar as organizações que trabalham neste setor. A FAMOD, que é um parceiro, com a aprovação da legislação no ano passado e agora com o regulamento em discussão, que permita-se que dentro das normas a serem instituídas, criem-se algumas facilidades ou até algum incentivo para organizações que trabalham nesse setor ou empresas que possam apoiar esta parte da sociedade, que tenham outras vantagens para garantir que, de facto, a inclusão na nossa sociedade aconteça. Isso só pode acontecer se houver incentivos. Primeiro, a educação, mas depois se houver incentivos, inclusive. Obviamente que se esses incentivos chegarem às empresas, do ponto de vista como é que elas podem fazer, creio que com maior capacidade, inclusive a questão da bolsa que referia, é possível que alguns possam financiar, dar bolsas a pessoas com necessidades educativas especiais, acompanhá-las durante a formação e quando acabarem a sua formação elas estão integradas. Não creio que exista algum empresário que não tenha sensibilidade suficiente para esta situação, mas obviamente é preciso criar políticas e formas deles poderem apoiar. Muito obrigado, reitor, por esta explicação. Nesta entrevista falamos com o professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, reitor da Universidade Eduardo Mondlane, que falamos sobre os desafios do ensino superior para pessoas com deficiência. Ficamos por aqui com promessa de cá voltar numa próxima oportunidade. Saudações. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.